Os senhores Aluado, Rabicha, Mofadinhas e Pontas apresentam a parte 2 de nossa tag 50 perguntas sobre Harry Potter. Solta a vinheta. Fala galera, a gente tá aqui na nossa parte 2 do nosso vídeo. Eu estou no mesmo dia gravando, então eu estou com a mesma camiseta ainda. E eu não sei se eu mostrei a camiseta no último vídeo. É uma camiseta que tem o brasão de Hogwarts, galera. Tá escrito Hogwarts Alumni, porque eu acho que não vai dar pra ver. Mas eu amo essa camiseta, eu ganhei da minha prima. Obrigada, Luísa, te amo! E eu tenho outra camiseta que tá aqui dentro, que ela é da Grifinória. Então, vamos começar, porque a gente não pode perder muito tempo. Então, acho que eu vou ter mais um aviso no final desse vídeo. Então, vamos começar logo, porque acho que vocês vão gostar muito de receber esse aviso. A gente parou na pergunta 26, então vamos começar, né? Personagem que só aparece no livro, mas você gostaria de ter visto nos filmes. Galera, como eu vi só o primeiro filme, eu não sei nenhum personagem, assim, que não aparece, tipo, que aparece nos livros, mas não nos filmes. Então eu não posso opinar muito sobre isso, mas um personagem que eu acho que poderia ganhar bastante destaque. Um personagem que eu acho que poderia ganhar bastante destaque era a nossa querida Ginevra Molly Weasley. Eu acho que ela poderia ter ganhado muito destaque, porque, gente, a Gina, no livro, ela era, tipo, muito power, Cara, a Gina é demais nos livros, só que eu acho que nos filmes ela ficou um pouco desvalorizada, assim, porque tem muitas cenas que a Gina arrasa com todo mundo, que eu acho que não aparecem nos filmes, e eu fiquei muito triste quando eu descobri algumas dessas cenas, como o primeiro beijo Rini, galera, o primeiro beijo Rini foi a melhor coisa, porque foi no meio do salão comunal e não apareceu. Eu fiquei muito triste, mas isso não é coisa pra se falar agora, então vamos para a próxima pergunta. Personagem que é exatamente nos filmes como você imaginou quando leu. Difícil, porque quase nenhum personagem era, tipo, parecido e tal. Mas eu acho que, além do trio de ouro, né? Porque o trio de ouro ficou, tipo, exatamente igual. Eu acho que a Bellatrix ficou muito parecida. Muita gente vai discordar, mas, gente, lembra que eu não vi os filmes. E pelos trechos que eu vejo, a Bellatrix realmente ficou muito parecida. Ficou até melhor, às vezes, em algumas cenas. Eu acho que a Lilá também ficou muito parecido com o que a gente lê, porque é exatamente aquele jeitinho que a gente vê em alguns trechos, que é a mesma parte dos livros. A cena pode ser diferente, mas a personagem é igual. 27. Personagem que é... Não, pera. 28. Cena favorita de HP, que é Harry Potter. Cena favorita de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Gente, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, nos filmes eu não tenho nenhuma cena favorita, porque acho que nos filmes a minha cena favorita é a morte do Dumbledore mesmo, mas nos livros é o primeiro beijo Rini, porque, gente, é maravilhoso. Eu vou tentar deixar pra vocês de algum jeito, assim, pra vocês verem como foi o primeiro beijo Rini. Eu vou tentar pegar algum site, assim, pra mostrar pra vocês, porque realmente foi maravilhoso o primeiro beijo, porque, gente, não foi que nem aquele dos filmes que foi uma bosta, que não durou nem 3 segundos o beijo. Foi um beijo que durou no meio do salão comunal, numa comemoração que ele tinha ganhado a taça de quadribol. E foi o Harry que tomou a iniciativa e o Ron tava lá na hora, viu o beijo. A Hermione também tava, então eu acho que foi a melhor cena do nosso querido Enigma do Príncipe. Matéria preferida de Hogwarts. Gente, a minha matéria preferida de Hogwarts, Defesa contra a Arte das Trevas. E eu acho que Transfiguração, porque Transfiguração tem a animagia em si. E Defesa contra a Arte das Trevas tem tudo, cara, porque é onde foca e é uma das matérias mais legais, na minha opinião. Porque você aprende sobre bicho-papão, você aprende sobre os lobisomens,
as maldições imperdoáveis, muita coisa você aprende de Defesa contra a Arte das Trevas e eu amo essa matéria. Se eu, se pudesse possuir uma das relíquias da morte, qual seria? Gente, eu ia querer muito possuir a nossa querida capa da invisibilidade, porque, querido ou não, quem quer ser invisível, pelo menos por uns 5 minutos? Vamos por assim dizer. Quem não queria ser invisível, assim, não invisibilidade em si, mas ter uma capa pra você poder ir aonde quiser, bibliotecar quem você quiser, sem ser pego, ou aprontar o que você quiser, tipo, na sua escola. Cara, então a capa da invisibilidade pra mim é a minha relíquia favorita, porque a varinha das varinhas, querendo ou não, era uma fonte de muito poder que você poderia fazer muita merda. E a Pedra da Ressurreição faz você ter vontade de se matar, como é descrito, porque no conto dos três irmãos conta claramente que a morte deu a Pedra da Ressurreição e uma semana depois, mais ou menos, eu acho que é isso, o irmão que pegou a Pedra da Ressurreição se mata por saudade da pessoa que ele via quando rodava a pedra, que era da noiva dele, falecida. Então eu acho que eu não gostaria de ter essa pedra, porque, gente, imagina que bad você, tipo, ver os seus parentes falecidos e ver que eles estão tristes por você estar obrigando a alma deles, entre aspas, ficar aqui, porque, gente, é triste a Pedra da Ressurreição, então a Capa da Invisibilidade é a melhor relíquia. Qual o seu patrono? Meu patrono é o lobo, como eu já disse na primeira parte. O animago se reflete no seu patrono. Então, o meu patrono é realmente o lobo mesmo. O que remete a almofadinhas do nosso querido Sirius Black. Então, eu amo o meu patrono. Intérprete favorito. Cara, intérprete favorito, que é o ator que eu mais gostei, eu acho que foi o Daniel Radcliffe. E a Bonnie White, eu acho que é assim que ela chama. Conclusão, é o Harry e a Gina na vida real, porque eu acho que eles fizeram muito bem, assim, os seus papéis. E querendo ou não, ficou muito parecido com o que a gente lê nos livros, apesar da Gina ter sido desvalorizada. Melhor, Melhor adaptação foi Prisioneiro de Azkaban, porque realmente eu acho que eles valorizaram muito o livro. Porque, gente, é a mais parecida que teve. Todas as cenas são descritas como a gente imagina, porque não cortaram muita coisa, não mudaram muitas cenas. As cenas, assim, os personagens ficaram parecidos, as falas são quase iguais, na minha opinião. Então eu realmente prefiro Prisioneiro de Azkaban como melhor adaptação. 34. Cena preferida de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Lembrando que o livro é um só. Gente, a minha cena preferida de Relíquias da Morte, parte 1. Eu acho que eu não consigo decidir uma favorita, mas se eu fosse decidir, acho que seria o casamento do Guy da Fleur, apesar de tudo. Ou a fuga dos Sete Potters, galera. Apesar do George perder uma orelha, eu acho que Relíquias da Morte, parte 1 seria a fuga dos Sete Potters e a cena mesmo do casamento do Guy da Fleur. Eu não sei se é na parte 1 ou na parte 2, mas eu sei que os Sete Potters são na parte 1. Eu perdi onde tava. 35. Time de quadribol preferido. O meu time de quadribol preferido é o time que a Gina joga, que é o Arpias de Holiday. Porque, gente, a gente não tem tanto acesso a time de quadribol, mas se eu fosse escolher eu escolher o time da Gina, porque, gente, a Gina é maravilhosa, eu acho que ela merece ter o nosso time de quadribol favorito como o dela. 36. Qual lembrança você usaria para produzir um patrono? Vocês sabem que eu moro longe da minha família e eu moro em Belo Horizonte, enquanto minha família mora em São Paulo. Então eu acho que eu escolheria as lembranças de São Paulo, porque sempre são lembranças muito felizes, principalmente a desse fim de ano agora, porque teve muita coisa legal que eu fiz, então eu acho que eu usaria as lembranças de São Paulo. Se você pudesse escolher um feitiço para ser sua marca, qual seria?
Quem tá em dúvida, tipo, nessa pergunta, feitiço marca é tipo a Bellatrix, que é a marca dela, o Crucio. O Voldemort, que é a marca dele, é o Avada Kedavra. O Harry, que é Expelliarmus. A Hermione, que muita gente conhece por Wingardium Leviosa. Então, a minha, eu escolheria o Patrono, Expecto Patronum. Porque, gente, eu acho essa magia muito legal, porque o Harry, ele vê o pai dele no final aqui, eu vou até pegar o trecho pra vocês verem. No final de Prisioneiro de Azkaban, o Harry executa o seu patrono, e no final ele acaba vendo o pai. Muita gente, tipo, estranha isso. Mas eu vou ler pra vocês. Se eu achar. Aqui, ó. O patrono deu meia volta, veio em direção a Harry atravessando a superfície das águas. Não era um cavalo, não era um unicórnio, tampouco. Era um cervo, reluzia intensamente ao luar, estava retornando a ele. Parou na margem, seus cascos não deixaram pegadas no chão macio. Quando ele encarou Harry, com seus grandes olhos prateados. Lentamente, ele curvou a cabeça cheia de galhos, e Harry percebeu. Pontas, sussurrou. Então, galera, eu acho que Patrono é realmente o melhor feitiço de todos. Na minha opinião, seria essa a minha marca. 38. Criatura mágica preferida. Eu acho que minhas duas criaturas mágicas, porque eu não consigo escolher um, seria o hipogrifo, que a gente conhece, o bicuço, que o Harry voa nele e tudo mais. E pra mim seria também o Tronquilho. Tronquilho. Gente, eu não sei falar, não me culpem. Porque eu assisti Animais Fantásticos recentemente e eu amei o Tronquilo. Vocês entenderam? Eu amei o bichinho dele, do Newt Scamander, gente, porque é muito fofinho, ele entende o Newt, eles brigam em uma cena, eu acho muito fofinho, então são meus dois animais favoritos. Animais. Qual das criaturas que Hagrid teve te dá mais medo? Eu acho que os explosivinhos. Muita gente vai falar que são os testralhos e tal, mas eu não tenho medo dos testralhos, porque afinal, você vendo ele, quer dizer que você já encarou a morte, tipo, cara a cara. Você já viu alguém morrendo. Mas, gente, eu acho o testralho tão bonito. Eu vou deixar uma foto aqui, ela vai aparecer agora assim pra vocês. Sumiu. Eu acho tão, tipo, legal os testralhos, então eu acho que os que mais dão medo são os explosivinhos mesmo, porque como eles são descritos nos livros, né, a gente pode ver que eles são bem perigosos, então eu acho que eu não gostaria de lidar com eles. Cena preferida. Cena preferida de Harry Potter é As Relíquias da Morte, parte 2. Eu acho que é a cena da Pedra da Ressurreição, ou as memórias do Severo, ou a batalha final. Gente, não tem como decidir. Mas se eu fosse decidir, seria a partir das lembranças do Snape até a morte do Voldemort. Porque, cara, são meio pesadas as lembranças e tem... Cara, é muito bom, porque nas lembranças do Snape tem Always, que todo mundo ama. E na batalha em si, no final da batalha, tem a morte do nosso querido tio Valde. Então, realmente, eu acho que eu prefiro essas cenas mesmo. Se você tomasse a poção Polissuco, quem você ia querer se tornar? Eu acho que eu ia querer virar... Gente, meio difícil essa decisão, mas eu acho que eu ia querer virar o Harry ou a Pansy. Sim, galera, Pansy Parkinson. Por que você ia querer virar Pansy? Vocês devem estar se perguntando. Gente, porque a Pansy é da Sonserina e é a única Sonserina, assim, que a gente tem um contato e na fanfics ela é sempre muito legal. E ela acaba ficando com o Draco, né? Tipo, em algumas cenas dá a entender, assim, que ela e o Draco têm um pequeno caso ali. Mas eu acho que eu ia querer ser o Harry ou a Pansy mesmo. Loja preferida de Hogsmeade. Zonkos e Dedos de Mel. Se forem lojas. Se forem pubs, acho que seria mesmo o Três Vassouras. Porque, galera, Três Vassouras é onde acontece muita coisa. E a Dedos de Mel e a Zonkos tem doce negócio pra pegadinha. Então, realmente são meus preferidos. Qual sua...
Qual o seu maroto favorito? Gente, meu maroto favorito é Pontas, né? Muita gente conhece como Pronks também. Ou como muita gente, na verdade, realmente conhece ele como James Potter, mais conhecido como Tiago Potter na versão brasileira. Então eu realmente gosto muito do nosso querido Pontas, porque, cara, ele, além de ser o pai do Harry, além de ele ter sacrificado pelo Harry, ele era o melhor amigo do Sirius e. Gente, não tem como descrever. O Pronks, o nosso Pontas, era top demais. É... Personagem que pra você faz toda a diferença na história. Gente, apesar de eu achar. Tipo, eu acho que o Neville faz toda a diferença, porque o Neville ia ser o menino que sobreviveu. O Neville, ele mata a Nagini. O Neville, cara, o Neville faz muita coisa. Se não fosse o Neville, a gente não teria ganhado a primeira taça das casas, né? A Grifinória não teria ganhado. Então eu realmente amo o Neville. O Neville fez muita coisa pela história, apesar de muita gente discordar. Mas eu gosto muito dele. E outra pessoa que eu acho que também mudou bastante, assim, bastante mesmo a história, foi, apesar de tudo, gente, foi. Eu não tô lembrando o nome da pessoa. Foi o Snape, porque, cara, o Snape foi quem fez tudo na história, porque ele protegeu o Harry, apesar de tudo. Ele protegeu o Harry, o Ron, a Hermione, ele guardou segredos, ele ajudou o Dumbledore, então acho que sem o Snape a história não seria a mesma, porque nosso querido ranhoso tinha raiva do Harry por causa do pai, mas tinha amor pelo Harry por causa da mãe, no caso, por causa da Lilian, mais conhecida como Lily também. Então, gente, eu acho que o Snape fez toda a diferença e o Neville fez mais diferença ainda, porque se não fosse o Neville, a Nagini não teria morrido e o Harry não teria derrotado o Voldemort. Então, os dois fizeram muita diferença na história. É... Melhor apanhador, Harry ou Victor Krum? Harry, gente, porque Harry já capturou o Pomo de Ouro em menos de 5 minutos em uma partida de quadribol. Então, realmente, Harry Potter é o nosso apanhador, o nosso melhor apanhador, né? Além de ser o apanhador mais jovem do século. Então, eu acho que o Harry tem os seus valores. Personagem que você não gostaria de ser. Cara, eu acho que eu não gostaria de ser a Hermione. Apesar de querer muito ser Hermione, ao mesmo tempo eu não gostaria de ser ela, porque ela, tipo, foi xingada pelo Drago de Sangue Ruim. Ela teve que aturar todas as guerras, as brigas com o Ron, teve que sofrer tudo aquilo por causa daquele legume sensível, então eu acho que eu não ia querer ser a Hermione por causa de tudo que ela sofreu, de tudo que ela passou, apesar de também ela ser muito boa, então eu tô nessa dúvida de ser ou não ser Hermione Granger, porque, gente, Hermione é muito top. Mas ela sofreu muito, então acho que eu não ia querer estar na pele dela naquele momento, tipo, que ela sofre com o Ron e tudo mais. Além de o Harry também ter sofrido muito. É... Se Harry não tivesse sido inscrito no torneio Tribruxo, pra quem você torceria? Eu torceria pro Cedrico, porque ele era o campeão de Hogwarts. Qual o seu... qual o seu comensal da morte favorito? Gente, a minha comensal, porque não é homem, é mulher. A minha comensal favorita era Bellatrix Lestrange, cara. Porque a Bellatrix era a nossa rainha. Ela era, tipo, a rainha comensal, né? Porque todo mundo diz que ela teve aquele casinho com o nosso Lord Voldemort, né? Mas ela também é muito legal, porque eu amo quando ela grita, eu matei Sirius Black. Eu matei o Sirius Black! Eu matei o Sirius Black! Vem me pegar, vem! Vem me pegar, Harry! Vem me pegar! Eu vou pegar! Eu amo, tipo, todas as cenas dela, ela é muito forte e tudo mais, apesar dela ter feito muito mal, né? Profeta Diário ou Pasquim? O Pasquim, gente, porque o Pasquim fala a verdade e o Profeta Diário tem a Reed Skeeter, então eu prefiro o Pasquim. E a nossa última pergunta, qual seria a sua continuação? Qual continuação você daria a Harry Potter? Gente, eu acho que Criança Amaldiçoada foi um insulto à história. Eu tenho o livro, eu li o livro,
Eu vou até pegar aqui pra vocês verem. Eu tenho sim o livro Criança Amaldiçoada, é esse daqui, gente. Então eu acho que esse livro foi um insulto, porque eles colocam Alvo Severo Potter como um babaca. Eles cagam a história com tudo, gente. Tipo, na minha opinião, foi muito ruim isso. Além de nem ser considerado, porque não foi só a J.K. que fez. E além de tudo, isso é uma peça de teatro que a gente pode ver ato 1. E tem vários atos, então eu realmente não acho isso considerado história. O meu final a Harry Potter seria com eles, tipo, voltando pra Hogwarts. O Ron, Hermione, Harry e Gina voltando pra Hogwarts cursar o 7º ano. E eles sendo juntos, o Harry, o Ron e o Draco sendo Aurores, a Gina sendo jogadora de futebol, o Harry e a Gina se casando, o Draco e a Astoria, Hermione e o Ron, e, tipo, todas as crianças seriam as mesmas e tudo mais. Então, gente, eu acho que pra mim teria sido assim o final, porque seria um final muito mais feliz, apesar de toda a guerra, né? E eu queria também que o Fred participasse desse final de Harry Potter, galera, porque eu ainda sou muito sentida com a morte dele, porque, cara, ele era, tipo, o nosso mini maroto, por assim dizer. Apesar de ele não ser filho de um maroto, ele era considerado um maroto, porque, cara, ele aprontava todas as pegadinhas junto com o George. E sem eles, a Hogwarts não seria a mesma, não teria aquelas coisas que aconteceu no final de Ordem da Fênix, quando eles fogem de Hogwarts. Então, realmente, eu prefiro muito mais Fred e George. Na história, tipo, juntos, como se o Fred não tivesse morrido. Então, galera, esse foi o vídeo. Aqui estão minhas redes sociais, inclusive o meu Instagram, que fala do UFC de Harry Potter, né? Porque eu tenho um UFC sim de Harry Potter, se vocês não sabem. E, galera, o nosso vídeo de material escolar vai sair, acho que sem ser nessa semana que tá sendo os vídeos, sem ser na semana passada, que foi a última semana que a gente passou sem vídeos, porque hoje é dia 12. Vai ter essa semana que vai passar sem vídeo, e esses vídeos só vão sair na próxima semana. Então, eu acho que vai sair só depois, terça-feira. Depois, tipo, desse vídeo, o próximo vídeo vai ser um vídeo de material escolar. Porque eu ainda não comprei, eu ainda nem fiz matrícula na escola, mas eu quero muito mostrar pra vocês o material esse ano de novo. E a gente vai ter outras tags também. Esse início de ano vai sair muita tag, porque eu não tenho como gravar outro tipo de vídeo, galera, me desculpe. E como eu disse no último vídeo, eu vou começar a postar uma fanfic no máximo até o meio do ano, assim, que é a fanfic dos Gêmeos Potter. Então fiquem atentos na descrição a partir de fevereiro, porque eu vou, acho que começar a postar em março, se eu acabar a história até fevereiro, eu posto em fevereiro. Mas a partir de fevereiro, fiquem atentos na descrição, porque vai estar o link da fanfic aqui na descrição do canal. Então, se vocês quiserem muito ver essa fic, muito ler, porque é uma fic que ela é um pouquinho grande. Agora eu tô no capítulo 14 e eu tô, tipo, nem no meio da história de verdade do livro que eu parei. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Não se esqueçam, compartilhe esse vídeo pra todos os Potterheads ou bruxos que você conhecem. Desculpa a qualidade da luz, é porque realmente eu ainda não achei um jeito de fazer essa qualidade da luz ficar boa. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Mal feito, feito. Falou, galera!